tema da mensagem de hoje fala sobre algo que a igreja perseguiu e celebrou por muito tempo. E talvez pela falta de equilíbrio nesse tema, a gente acabou sendo, eu boto entre aspas, com muito temor e zelo o que eu vou falar, a gente acabou sendo seduzido por ele e negligenciamos algumas outras coisas. A gente vê uma nova geração que talvez por conta desses excessos, ela fala sobre intimidade e graça, mas parte dessa nova geração em algum momento talvez parou de falar um pouco sobre o poder desse tema. Eu creio que esse tema, quando bem equilibrado, quando bem ajustado, ele faz com que homens caminhem debaixo da glória de Deus, operem sinais e maravilhas e vejam o impossível se tornar inevitável, natural, cotidiano. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Eu quero falar sobre unção nessa noite. Unção é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo é perigoso, como todo avivamento. Porque um homem, uma vez tendo sido ungido, essa unção se torna irrevogável. Então muitas vezes vemos a operação do dom em alguém e achamos que isso é uma validação de Deus, quando na verdade é alguém sendo usado por Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Então entenda, é importante ser usado por Deus, mas não faz sentido ser usado por alguém que eu não conheço. Então Deus, Ele quer usar você, mas mais do que isso, Ele quer você. Porque Ele quer usar você para que você seja canal dEle para alguém. Então o propósito da unção não é para que um homem possa fluir de forma extraordinária ou performática, para que todos vejam como Ele é ungido. Se o propósito final da unção que você carrega é mostrar o quanto você carrega, o propósito daquilo que você carrega já se perdeu. Porque Deus não unge ninguém para validar ninguém. Deus unge pessoas para alcançar mais pessoas. Deus unge pessoas para libertar mais pessoas. Vamos, alguém? Deus unge pessoas para curar mais pessoas. Deus unge pessoas para ativar mais pessoas. Então o propósito da unção é que a partir de você o céu se revela para alguém que não conhece o céu. A partir de você o Pai se revela para alguém que não conhece o Pai. A partir de você o sobrenatural se revela para alguém que não conhece o sobrenatural. Uma das formas mais extraordinárias de evangelizarmos é a partir da manifestação do poder. Porque céticos podem contestar nossa teologia, podem rir da forma como a gente constrói ou se move, mas não tem como eles negarem a realidade de um tumor que foi expelido, ou de uma coluna que foi alinhada, ou de uma visão que foi restaurada, ou de um morto que ressuscitou. Alguém comigo? Diga amém. Eu preciso entender que a unção me faz caminhar debaixo de sobrenaturalidade, mas isso tem um propósito. Unção sem propósito se torna vaidade. Unção sem propósito se torna pedra de tropeço. Unção sem propósito se torna arrogância. E talvez por conta de muitos excessos que a gente já viu, muitos de nós acabaram preferindo nem tocar no tema, ou se aprofundar, ou desejar, porque a gente já viu muita gente ungida tropeçar, a gente já viu muita gente ungida se perder. Mas eu quero compartilhar algo nessa noite que eu creio que vai gerar fome, sede e expectativa para que debaixo de uma agenda do céu você caminhe a partir de uma unção de Deus e cumpra o teu propósito na terra. Alguém está comigo? Diga amém. Uma das coisas extraordinárias que acontece quando a unção opera é que a unção, ela gera escape, livramento, proteção, mesmo quando tudo te pressiona. Na verdade, a unção costuma expressar o melhor dela quando a gente está no nosso pior dia. O teu dia mal retira o melhor daquilo que você carrega. Davi no dia mal pega homens loucos, ajunta eles e gera um exército forte e poderoso. Os valentes de Davi não fala a respeito da tropa de elite de Israel, fala a respeito de homens que foram renegados. Eles não seriam escolhidos por um exército convencional, mas alguém debaixo da unção, quando está caminhando sob pressão, faz com que o pouco se torne muito. Alguém está pegando isso aqui?
Se o rei marcasse um banquete no deserto, se Salomão marcasse um banquete no deserto, se Davi marcasse um banquete no deserto, provavelmente o que ele levaria seriam rebanhos de bois gordos, quem sabe até fazões, animais que eram raros, um bom vinho. Mas quando Jesus opera um banquete no deserto, o lanche de um menino vira matéria-prima para um dos milagres mais extraordinários. 5 pães e 2 peixes marcam a história da igreja, porque a partir da unção, no seu pior momento, o pouco que você tem se torna muito. Debaixo da unção, Noé se torna a primícia, a primeira parte de um mundo novo sendo reconstruído. Debaixo da unção, Moisés, o protegido de um cesto, que navegou a caminho de um palácio, se torna o libertador de um povo. Debaixo da unção, Abraão, o pai da fé. Irmão, a gente pode ter a paternidade dos nossos filhos atribuídos a nós, mas só um homem pode ter a paternidade da fé atribuída a si. Abraão, o pai da fé, foi para o deserto para ser testado. Ouviu sobre paternidade enquanto a sua mulher não conseguia gerar um único filho. O nome dele foi transferido de Abrão para Abraão, pai de multidões, pai de nações, quando a sua mulher não conseguia gerar. Irmão, a unção no seu dia mal vai tirar o melhor de você, e o sobrenatural vai marcar a tua história. Quando a terra diz que não tem, não dá, não vai acontecer, é nesse lugar que a unção opera, ela se revela, se manifesta, e aquilo que a terra dizia que não podia acontecer, o céu está dizendo para alguém aqui nessa noite: já aconteceu. Vamos, alguém nessa noite? Você está recebendo isso? Você pode dizer glória a Deus. Aleluia. A unção se revela no meu dia mal. Você não precisa de unção para curar uma dor de cabeça depois de ter tomado uma Neosaldina, mas você precisa de unção para, colocando as mãos sobre uma enfermidade, crer que um tumor vai ser expelido, que um enfermo vai ser curado, que um cativo vai ser liberto. Fazemos isso pela autoridade que há no nome de Jesus. Ele nos confiou a chave do seu reino, e a partir dessa chave, ligamos e desligamos coisas naturais e sobrenaturais, coisas terrenas e celestiais. A partir dessa chave, estabelecemos, cancelamos, reivindicamos, acessamos. A partir dessa chave, entramos confiadamente na sala do trono de Deus, nos tornamos ministros, pontífices, aqueles que construíram uma ponte entre os céus e a terra. Nós falamos sobre o reino, mas precisamos apresentá-lo. E como você apresenta o reino de Deus? A partir da manifestação da unção. Talvez 99% dos púlpitos do Brasil pregam sobre milagres. Eu não sei se 10% dos púlpitos do Brasil estão vivendo e testemunhando milagres. E é nesse lugar que a fé de muitos entra em colisão. Falamos sobre o Deus que cura, não vemos cura na congregação. Falamos sobre o Deus que salva, não vemos mais salvação. Falamos sobre o Deus que liberta, não vemos libertação. E aí, aquilo que falamos entra em xeque com aquilo que vivemos. A unção opera o que nós ensinamos a partir da palavra. Alguém está comigo? Diga amém. Cristo salva, liberta, transforma. E isso acontece a partir da manifestação do Espírito Santo na vida de nós, de cada um de nós. O Espírito convence o homem do pecado, o Espírito te sela, e agora você é um homem que tem o selo do Espírito Santo de Deus, e debaixo da unção, você vai viver sinais e maravilhas, prodígios, curas, milagres. Alguém recebe isso aqui? Diga amém. O tema da mensagem de hoje é: a unção que você carrega é maior do que a pressão que te cerca. Você pode me ajudar a pregar? Falar isso para alguém que está do seu lado? Vamos, me ajuda aqui, sacode alguém do teu lado, fala com autoridade, diga: a unção que você carrega é maior que a pressão que você sofre. Irmão, olha para mim, pega isso aqui, Ale, guarda isso. Primeiro princípio básico sobre a unção: ser ungido não significa estar pronto, significa estar marcado. Eu fui ungido,
Eu estou pronto? Não. Mas eu fui marcado. Meu cheiro é diferente. Principados e potestades agora percebem que há um aroma diferente sobre alguém que foi marcado. Há um óleo fresco. Você agora tem cheiro de ovelha. Você agora é parte da herança de Deus. Ou seja, você é propriedade dele. É diferente. Alguém está comigo? Agora, não significa que você está pronto. Davi foi ungido. O que acontece imediatamente depois da unção? Ele volta para o pasto. Depois de ungido o rei, Davi não corre para o palácio, Davi corre para o pasto. Depois de receber um sonho, José não corre para assumir o governo do Egito, ele é feito prisioneiro. Depois de receber a porção do Espírito, depois que foi batizado, Jesus não começa imediatamente o ministério de milagres, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Jejua 40 dias e 40 noites, e no final disso, o próprio Satanás se apresenta para tentá-lo. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão recebendo isso aqui? Quando você é ungido, uma das primeiras manifestações da unção vai ser a retaliação. Porque ser marcado significa o céu te percebe, a terra te percebe, mas o inferno também. Sai a notícia de que um libertador está sendo gerado numa geração. O Faraó manda disseminar toda uma geração de meninos para que um libertador não se levante. Ele então é poupado no cesto, é levado por um rio e chega no palácio. Ele é criado, mas quando ele se revela, ele então é perseguido. E depois das pragas, você já sabe essa história, ele então é liberado. Mas depois que é liberado, o coração de Faraó fechado manda persegui-los de novo. E aí quando ele chega diante de um mar fechado, irmão, ele tem mar fechado diante de si, ele tem os exércitos de Faraó agora atrás dele. Ele precisa de um milagre, entenda isso. Caminhar pela unção vai te levar a lugares e que só um milagre pode livrar você. Davi viveu pelo milagre, José viveu pelo milagre, Moisés viveu pelo milagre, Noé viveu pelo milagre, Jesus viveu pelo milagre. E aí a gente quer caminhar debaixo da unção, achando que a gente é o alecrim dourado, que vai ter unção, mas não vai ter perseguição, retaliação, afronta, levante. Não, irmão. Se você quer caminhar pela unção, você vai precisar caminhar pelo milagre. Tem dia que não tem, vai ter que se alegrar crendo que vai ter. Tem dia que a porta não abre, você vai ter que se alegrar crendo que no tempo de Deus ela vai abrir. Tem coisas que você não sabe, vai ter que aprender a descansar mesmo sem entender. Alguém está comigo aqui? Bill Johnson diz que para acessarmos a paz que excede todo entendimento, precisamos abrir mão do direito de entender. Jesus, ele dormiu numa tempestade, ensinando um princípio: tem autoridade para governar tempestades quem consegue dormir em meio a elas. Caminhar sobre unção nada mais é do que a gente aprender a dormir em meio a desertos, afrontas, faltas, perseguições, crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Aleluia. Aonde José chegava, prosperidade chegava. Tem alguns até que acreditam que o fato da mulher de Potifar ter se apaixonado por ele, ter sido atraída por ele, era porque ele exalava governo, talvez algo que o seu próprio marido não carregava também. Ele dá para José o governo de tudo. Governa a minha casa, governa os meus negócios, e tudo que José faz e governa, prospera. Aí ele é feito prisioneiro e ele governa na prisão. Aí ele chega até Faraó e ele governa o Egito. Irmão, guarda isso aqui: a unção que você carrega, ela vai se manifestar em qualquer ambiente que te joguem. Eles viram um sonhador e falaram: vamos acabar com o sonho, vamos vendê-lo. Eles só empurraram o sonho para mais longe. Nasceu na época de Moisés um libertador. Alguém pensou: vamos acabar com eles, vamos matar o libertador.
Eles só educaram o libertador dentro do palácio. Ele comeu do que tinha de melhor da terra, aprendeu com o que existia de melhor da sabedoria da terra, até se revelar como o libertador. O que eu quero declarar nessa noite é que a porção que você carrega, por mais que possam tentar te esconder, te abater, desanimar, te afrontar, paralisar, desacelerar, a cada passo que o inferno dá, coopera ainda mais com a manifestação do plano perfeito de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos, alguém aqui nessa noite? Aleluia. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Onde Daniel chegava, a sabedoria chegava. Aleluia. Onde Pedro chegava, cura chegava. Atos 5,15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Aqui a gente poderia entrar num debate teológico. Era a sombra de Pedro que curava, ou quando ele estava à distância da sombra de alguém, a cura se manifestava. Eu não sei se era a sombra em si, ou se era a distância de uma sombra, mas uma coisa eu sei: onde Pedro passava, debaixo da unção do Senhor, enfermos eram curados, cativos eram libertos, e o céu se apresentava para a terra. Muito prazer, somos o reino inabalável de Deus, e é isso que a gente faz. Aleluia. John Stott diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. Uma das coisas que eu mais amo é receber testemunho de milagres aqui na igreja. Há umas semanas atrás, terminou o culto, uma mãe me abordou, a filha dela estava com uma inflamação no ouvido. A gente fez uma oração simples. Eu coloquei a mão sobre os ouvidos, repreendi o espírito de enfermidade, oramos, e ela foi curada. Não é sobre a mão do pastor. Entende isso aqui? Porque muitas vezes a gente quer celebrar aquilo que alguém carrega e acaba celebrando alguém ao invés daquilo que ele carrega. Mas é sobre o que você carrega, amém? Porque se você não carregasse o que carrega, você não faria o que você faz. Então não é sobre você, é sobre o que você carrega. Mas glória a Deus pelo que você carrega, porque aquilo que você carrega é a resposta de oração de alguém. Uma mãe, nesse exato momento, está orando para que o filho saia das drogas. Alguém aqui que foi liberto das drogas e encontrou Jesus tem a obrigação de derramar sobre outra família aquilo que alguém um dia derramou sobre a sua. Existe uma mãe orando como a sua orou um dia, para que Deus levante alguém como Deus levantou alguém na tua vida um dia, para que ele seja liberto. Então precisamos ser a extensão daquilo que recebemos. Por que eu amo pregar a palavra? Porque eu fui liberto por ela. A Bíblia diz que Deus escolheu a loucura da pregação, para que a partir da loucura da pregação fôssemos salvos. Eu ouvi aquilo que para mim era loucura, enquanto eu era cético, perdido, confuso. Mas quando a palavra se revelou, o Espírito me convenceu, eu entreguei a minha vida. E agora eu preciso falar para todo mundo aquilo que mudou a minha história. Então pregamos em tempo e fora de tempo, porque se não falarmos, como ouvirão se não há quem pregue? Eu lembro que depois que eu tive a experiência da endocardite bacteriana, uma experiência de quase morte, intensificou a manifestação da unção de cura. E glória a Deus por isso, porque você percebe como isso, eu vou botar entre duas aspas para não ser mal interpretado, é quase irônico. Deus pega daquilo que o inferno usou para tentar te ferir ou te matar, e Ele usa isso agora como parte da tua zona de graça. É como se alguém te humilhasse, e alguém está vendo do outro lado da rua a humilhação,
se aproxima de você e fala: eu não te conheço, eu vi o que fizeram com você e eu queria te dar uma oportunidade, eu quero que você seja o diretor da minha empresa. Imagina que algo ruim que te fizeram se torna um catalisador daquilo que o céu vai fazer. É exatamente assim que o céu opera. Cada ferida fechada se torna um ministério aberto. Você foi ferido com doenças, Deus vai te usar com ainda mais autoridade para ministrar cura. Você foi envergonhado na área financeira, Deus vai te usar com ainda mais autoridade e favor financeiro para multiplicar recursos. O teu casamento ele quase quebrou ou ele se partiu, Deus restaurou, Deus vai te usar com autoridade para ministrar famílias que estão em crise. Porque a autoridade vem da propriedade de quem carrega marcas do que já venceu. Você está comigo? O que te dá autoridade, irmão, não é o que você viveu, é o que você venceu. Tem muita gente vivendo crise, nem todo mundo está vencendo ela. Tem muita gente vivendo afronta, nem todo mundo está superando ela. Tem muita gente vivendo ofensa. O que vai te dar autoridade não é o que você vive, é o que você vence. E como nós vencemos? Acessando a herança que já foi estabelecida na cruz. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus. Na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que Jesus fez de todo principado e potestade um espetáculo público, triunfando sobre eles. Então a minha vitória de amanhã não vai ser conquistada amanhã. A minha vitória de amanhã foi conquistada 2026 anos atrás, quando na cruz do Calvário o meu rei se despiu e se entregou no meu lugar, e ele me deu acesso e autoridade para reivindicar todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Alguém nessa noite pode dizer glória a Deus? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia. Alguém pode dizer ainda bem que eu vi Jesus? Aleluia. O que é unção, pastor? A unção é um selo do Espírito Santo sobre homens comuns. Fala para quem está do seu lado com muito respeito. Fala assim, ó: você é ordinário. Mas calma, calma. Teve mulher que desabafou aí nessa fala, eu percebi. Calma. O que é ordinário? É algo habitual, normal. Não tem nada especial, amém? Fala de novo. Fala: você é ordinário, mas serve a um Deus extraordinário. Diga: você. Aleluia. Pensa no alívio que a intercessão sentiu agora. Fala com ainda mais autoridade. Diga: você é natural, mas serve a um reino sobrenatural. Diga: e a partir da unção que você carrega, curas, sinais, prodígios, maravilhas acontecerão em nome de Jesus. Se você crê e recebe isso, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, a unção muitas vezes escolhe homens que as pessoas ignorariam. Isso é interessante. A forma como Deus deixa claro que é Ele quem faz é usando homens completamente improváveis. A unção muitas vezes escolhe pessoas que homens ignorariam. O próprio Cristo, a Bíblia fala que não havia nele beleza, formosura ou nada que nos atraísse para Ele. Então não é porque Ele era belo, não é porque Ele era de uma origem nobre, mas quando Ele operava em sinais e maravilhas, era irresistível vê-lo fazer, ouvi-lo falar. 1 Samuel 16:11 fala sobre o dia em que Davi foi ungido. Você está comigo ainda? Diga amém. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? O profeta, deixa eu te levar para um lugar. O profeta vai até a casa de Jessé, porque Deus ordena que ele unja o próximo rei. E quando ele chega lá, ele fala: Jessé, reúne todos os teus filhos. E ele reúne quase todos os filhos. E o profeta começa a olhar, e eles tinham estatura, eles tinham formosura, mas Deus não deu paz a respeito de nenhum deles.
E aí então a gente vai para esse texto no versículo 11. Você está comigo ainda? Diga amém. E então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé então respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel então disse: traga-o aqui, e nós não nos assentaremos para comer até que ele chegue. Jessé então mandou chamá-lo, e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levanta-se e unja-o. Então Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia, aleluia. Irmão, esse texto tem tantas camadas que daria para a gente fazer uma série só falando sobre. Primeira coisa que me chama a atenção é que, por mais que naturalmente a gente possa eleger pessoas, sobrenaturalmente o céu elege do jeito dele. Deus chama quem quer, na hora que quer, para fazer o que Ele quer, e Ele não deve satisfações a ninguém. Eu lembro que quando a gente chegou na América, 2018, a gente foi enviado para lá, eu, Kezinha e a Cécia. A gente só tinha Cécia, e a gente, meu Deus do céu, muito duro, apertado. Chegou lá, a gente não tinha um cartão de crédito internacional, não tinha score, não tinha nada, irmão. E na imigração eles deixam claro que você lá não é ninguém. A gente não tinha drive license, não tinha nada. Tinha uma palavra, um passaporte, um sonho. E eu lembro que isso me incomodou. Eu percebi um espírito de intimidação na entrada da América. E Deus falou comigo sobre isso. Deus falou: todas as vezes que você perceber um espírito de intimidação, manda falar com quem te estabeleceu. Você está comigo? Os irmãos de Davi não escolheriam Davi, mas Deus escolheu. Os irmãos de José não escolheriam José, mas Deus escolheu. E o que Deus faz quando Ele escolhe alguém que ninguém escolheu? Ele manda chamar. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Diga: Deus mandou te chamar hoje. Talvez nem você entendeu por que você está aqui. Tem gente que ainda está aqui não querendo estar aqui. Tem gente que estava aqui sem querer estar aqui, mas a unção já te pegou e você já mudou os planos e já entendeu que vale mais alguns minutos na presença dele do que 1000 anos fora dela. Aleluia. Deus mandou chamar Davi. Segunda coisa, quando o céu chama, chama com honra. O céu manda chamar, mas não chama de qualquer jeito. Ele fala: ninguém se assenta, ninguém come até que ele chegue. Agora o menino que nem foi chamado para estar é quem define a hora de comer e de sentar. Isso é maravilhoso. É como o menino dos 5 pães e 2 peixes. Naquela época, meninos e mulheres não eram contados. Um menino que nem estava na lista proveu a matéria-prima para o milagre que alimentou uma multidão. Aleluia. Quando Deus faz, me ajuda a pregar nessa noite. Fala para alguém do seu lado, fala: quando Deus faz, Ele faz com honra. Quando José é estabelecido como governo, a Bíblia fala que Faraó diz assim: nenhuma mão se levanta e nenhum pé se move sem que haja, José, uma palavra tua. Levanta suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu declaro que debaixo da unção do Senhor, mesmo que o teu passado tenha sido marcado por desonra, vergonha, talvez até miséria, falta, medo, aquilo que o céu tem para manifestar sobre você vai ser marcado por dupla honra. No lugar da ferida, no lugar da falta, no lugar do medo, haverá da parte de Deus uma dupla honra. Deus não faz como o homem faz. Deus não vê como o homem vê. Deus não é como o homem é. Ele é Deus. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua.
E todas as vezes e em todas as oportunidades, em todas as estações em que Deus mandar te chamar, você vai se sentar com honra numa mesa preparada pelo Senhor para você. Há um lugar na mesa para você. Há algo de Deus que só cabe você. Há uma chamada de Deus para você. Há um milagre esperando você. Há algo que Deus preparou que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem, mas nós, os que cremos e caminhamos segundo os seus propósitos, viveremos no tempo perfeito de Deus. Alguém que crê e recebe isso, diga amém. Glória a Deus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. 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 Sabe outra coisa que eu amo nesse texto? Lá no final, versículo 13, ele diz que quando o profeta então se coloca diante de Davi, ele pega o chifre e derrama sobre a cabeça de Davi. E então o Espírito Santo se apoderou de Davi. Você pode fechar seus olhos mais uma vez, curvar a tua cabeça? Eu quero que você imagine, não fisicamente, mas espiritualmente, um óleo fresco sendo derramado sobre você hoje. Refrigério sobre a tua alma, bálsamo sobre os teus pensamentos, autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, unção do alto da cabeça à planta dos pés. Receba isso em nome de Jesus. Do alto da tua cabeça à planta dos teus pés, unção que despedaça jugo, unção que remove culpa, unção que remove medo, unção que traz clareza para discernir tempos e estações, unção que te faz andar no sobrenatural. Do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. A Bíblia diz que assim que a unção foi derramada, o Espírito Santo se apoderou de Davi. A partir daquele dia, eu declaro em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus tendo total acesso ao nosso interior, o Espírito Santo de Deus dominando você, governando você, os nossos pensamentos sendo levados cativos a Cristo, e o Espírito Santo de Deus selando você, guardando, envolvendo, escondendo. Você não vai andar perdido, não vai andar confuso, você não vai ser confundido, porque o maravilhoso conselheiro está falando ao seu espírito, através de um testemunho interior. Deus vai direcionar cada passo, Deus vai guiar cada escolha, Deus vai te direcionar em cada porta. Você é um homem de Deus que ouve o céu, você é uma mulher de Deus que ouve o céu. Você vai discernir e não vai ser discernido, você vai perceber e não vai ser enganado, você vai se mover e vai viver o extraordinário, porque quem ouve o céu governa a terra. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que debaixo da unção do Senhor você ouça o céu e governe a terra. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que debaixo da porção do Espírito Santo de Deus você seja alguém que carrega o céu, ouve o céu, fala o céu. Você e a sua casa serão guardados, marcados, protegidos, encharcados, e o Espírito Santo de Deus vai se apossar de você, e Ele vai ter acesso a você, e Ele vai reescrever a tua história, e Ele vai restaurar o que foi quebrado, Ele vai restaurar o que foi partido, e no lugar da vergonha e da dor haverá o frescor do novo de Deus. Essa é a nossa declaração de fé em nome de Jesus. Se você recebe ela, diga amém. Glória a Deus. Vamos, alguém que crê que Jesus está aqui nessa noite, alguém que percebe o que Ele está fazendo. Será que você pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia. Alguém pode dizer ainda bem que eu vi Jesus? Aleluia. Aleluia. A família não escolheu, os irmãos não escolheram Davi,
mas a unção o encontrou. Talvez na tua casa você não foi escolhido, ninguém acreditava na tua história. Talvez entre os teus amigos, eu não sei a tua origem, o teu passado, eu não sei do teu presente, a tua crise, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a unção encontrou você nessa noite. Você recebe isso? Você crê nisso? A unção encontrou você. Pastores que estão aqui me ouvindo, você que me ouve agora online ou em algum momento da história, que por algum motivo se cansaram e deixaram de lado o chamado, ministros, mestres, adoradores, a unção te encontrou nessa noite como Jesus encontrou a Pedro pela segunda vez. Só para dizer, o que eu falei no primeiro encontro não foi cancelado. Eu te chamei pelo teu nome. Entrega para mim os teus caminhos, confia em mim e o mais eu farei, diz o Senhor. Alguém que crê e recebe isso, levanta as mãos, declara isso, diga: Pai, eu te entrego o controle, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o governo, para que seja feita a tua vontade na minha vida, como é feita nos céus, em nome de Jesus. Se você crê e recebe isso, diga amém, 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 amém. Aleluia. Eu preciso terminar. Alguém consegue ouvir mais 10 minutos dessa palavra? Aleluia. Deixa eu te falar o que acontece quando a unção ela chega. Depois que a unção chega, na vida de Davi chega a caverna também. Guarda isso aqui. Depois que veio a unção, veio a inveja. Depois que veio a unção, veio o deserto. Depois que veio a unção, veio a batalha. Depois que veio a unção, veio a perseguição. Depois que veio a unção, veio o levante. Você percebe que um menino franzino, que nem foi cogitado pelo pai para ser ungido, morava com o pai, servia ao pai, cuidava de ovelhas, mas depois que foi ungido, vive com homens em meio a desertos, a covas, lugares escondidos. Agora ele precisa se refugiar, se esconder. Por quê? Porque agora o selo se tornou um alvo. Guarda isso aqui, irmão. Todas as vezes que os céus colocam um selo sobre alguém, o que o céu vê como um selo, o inferno vê como um alvo. Agora você despertou para o teu chamado. Agora você não é um homem comum, você é alguém que carrega uma geração. Vamos, alguém comigo? Você carrega uma geração. Se Deus te chamou para ministrar a palavra, você tem um chamado de mestre. O teu silêncio faz com que a teologia desalinhada de muitos não seja alinhada. Faz com que sofismas não sejam quebrados. Faz com que mentiras não sejam desfeitas. Por quê? Porque o mestre se calou. Se você é um profeta, carrega uma unção profética, é uma voz profética, mas não fala. Alguém que precisava ouvir o assim diz o Senhor, por não ouvir, pode achar que Deus se esqueceu de si. Se você é pastor e não cuida, alguém que precisava de cuidado não vai ser apacentado, porque você recebeu algo de Deus, mas não se posicionou segundo aquilo que recebeu. Se você é um apóstolo, tem lugares para desbravar, tem cidades para alcançar, tem igrejas para plantar, que você precisa gerar. Qual é o problema de receber uma unção e me tornar um alvo? É que muita gente não suporta a pressão que acompanha a unção. Você está comigo? A pergunta que o inferno mais faz quando alguém é ungido é: o quanto de pressão ele suporta? O quanto de pressão você suporta? Sabe, homens comuns tendem a não suportar muita pressão, mas homens de Deus aprendem que a pressão se torna a sua maior zona de graça.
O melhor de Davi foi extraído no seu dia mau. O melhor de José foi extraído no seu dia mau. O melhor de Jesus foi revelado no seu dia mau. A redenção se manifestou quando Cristo estava sangrando no madeiro. Estevão teve o melhor sendo removido dele no seu dia mau. Quando o primeiro mártir da igreja estava sendo apedrejado, a glória de Deus brilhava sobre a sua face. Paulo teve o melhor de si sendo colocado para fora no seu dia mau. As cartas com as maiores revelações do Evangelho e da graça foram escritas enquanto ele estava cativo e preso, aprisionado. Ele naufragou, foi apedrejado, perseguido, caluniado, foi levado diante do imperador. Mas do dia mau de Paulo saiu algo precioso para a igreja. A pergunta de Deus para nós é: o que sai no teu dia mau? No meu dia mau, tive vontade de falar, não falei, de fazer, não fiz. Por quê? Para que Cristo seja glorificado, para que sofra o obreiro, mas não sofra a obra. O que sai de você no teu dia mau? O que sai de você no teu dia mau? Quantos filhos de pastor perderam alegria na igreja porque ouviram seus pais mastigando a igreja durante o almoço? Falam mal de pastores, de líderes da igreja. Como queremos que os nossos filhos amem aquilo que no nosso dia mal falamos mal? Aleluia. O que sai de você no teu dia mal? Eu lembro de uma história de um homem que todos os dias ia visitar a esposa teve Alzheimer no nível muito alto e ela estava numa casa de cuidado, e ele ia visitar todos os dias e levava as flores preferidas dela, e ele sentava e ficava lá um tempo com ela durante o tempo da visitação. E aí um dia o enfermeiro chegou para ele e falou: eu vejo o senhor vindo todos os dias e ela nunca lembra de você, e você faz questão de trazer a flor preferida dela, mesmo ela não lembrando qual era a flor preferida dela. Ele falou: você não precisa vir todo dia, ela não vai lembrar, ela não sabe quem você é. Aí ele respondeu: mas eu sei quem ela é para mim. Porque no nosso dia mal o melhor sai de nós. Não é pelo que fazem, não é pelo que enfrentamos, é porque nós sabemos que existe alguém que espera o melhor de nós, e Ele nos coloca em provas para que sejamos aprovados. Deus não permite o deserto para perder você. Deus permitiu um deserto para aprimorar você, para purificar você, para exaltar você, para alinhar você. Deserto é o lugar em que Deus forja heróis da fé. Aleluia. Aleluia, alguém está comigo aqui? Diga amém. Glória a Deus. Então guarda isso, a unção gera em você um selo. Mas o inferno, quando te vê, só enxerga um alvo. Preciso calar essa voz, preciso parar esse homem, preciso confundir essa mulher, preciso invadir essa casa, preciso paralisar esse projeto. Mas o que eu quero compartilhar, irmão, é que a unção, mesmo não impedindo os desertos, as afrontas, as crises, ele impede a vergonha. Alguém recebe isso aqui? Olha o que a palavra de Deus diz, Isaías 61:7: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Deixa eu ministrar a palavra sobre você, deixa eu profetizar a palavra sobre você. Levanta a sua mão e recebe isso em nome de Jesus. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e no lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei uma aliança eterna. Alguém que toma posse disso pode dizer glória a Deus. Aleluia. Vamos, se você crê, recebe isso. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos celebrar alguém avivado que crê e recebe isso. Aleluia. 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 Leonard Ravenhill, o autor do livro Porque Tá do Pleno Avivamento,
Ele disse uma vez: os maiores homens de Deus são homens que passaram pelo fogo. Fala para quem está do seu lado: você está preparado para ser ungido, selado, honrado e perseguido também? Eu vou finalizar aqui. Alguém está recebendo algo de Deus? Eu te levei até um lugar. A gente estava lá no dia em que Davi foi ungido. Quando você ouvir esse texto, ou ler esse texto mais uma vez, você vai lembrar: eu estava lá. Profeticamente eu consigo imaginar o profeta derramando óleo sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo se apossando dele. A partir daquele dia tudo foi diferente. Aquele menino era diferente, o olhar de Davi era diferente, a palavra que saía da boca de Davi era diferente. Agora deixa eu te levar para um outro lugar. Talvez uma das coisas mais extraordinárias que aconteceram na Bíblia: um encontro entre Davi e Golias. Você está comigo? O encontro entre um menino franzino e um homem assustador. Se Golias fosse um soldado comum do exército inimigo lutando contra Davi sem armadura, já era algo sobrenatural. É como um soldado americano com tudo que existe de mais moderno lutando contra um homem com um estilingue no meio de um campo de batalha. Mas se não bastasse a loucura desse confronto, a gente tem do outro lado um gigante, tão grande a ponto de ter alguém que portava o seu escudo e a sua espada, tão grande a ponto de todo o exército de Israel ser afrontado e não ter ninguém que tivesse ousadia de enfrentá-lo. Mas agora Davi fala: eu vou, porque não há nesse homem uma aliança com Deus. Será que ninguém percebeu? Eu imagino Davi angustiado: ninguém viu? Ei, vocês estão aqui? Vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Quem é esse incircunciso filisteu? Ele não tem uma aliança com Deus. Não há proteção de Deus sobre ele, não há cuidado de Deus sobre ele, não há. Ele é incircunciso, ele não tem aliança, ele não faz parte do povo, ele não está debaixo da cobertura. Enquanto homens veem um homem grande, Davi vê alguém que não tem aliança. Alguém está comigo? Diga amém. Por que Davi percebe isso? Porque quem vive pela aliança percebe quem não caminha debaixo dela. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que carrega uma unção de Deus, tomado pelo Espírito Santo de Deus, olha para alguém vazio de Deus, e é por isso que ele não tem medo. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Golias tinha espada, Golias tinha altura, Golias tinha experiência, Golias tinha armadura, mas Davi tinha óleo. Eu vou falar de novo, feche teus olhos, eu quero que você receba isso no teu espírito em nome de Jesus. Doenças, elas têm autoridade. Algumas delas até se movem a partir de legalidade. Afrontas, inimigos, principados, potestades. Mas você tem óleo. Inimigos que vêm contra nós por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Serão confundidos os que tentarem nos confundir, paralisados os que tentarem nos paralisar, envergonhados os que tentarem nos envergonhar, porque você tem óleo. Do alto da tua cabeça à planta dos teus pés, óleo fresco da parte de Deus é o que te capacita. E agindo Deus em teu favor, quem impedirá o seu agir? Debaixo do entendimento de que Deus é por nós, quem será contra nós? Homens, principados, potestades vêm contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Cancelamos, Pai, debaixo da autoridade do teu nome, todo espírito de enfermidade, toda doença, toda obra de feitiçaria,
toda oferenda, tudo que foi feito contra nós, ofertado contra nós, entregue contra nós, sobre nós não há encantamento, não há bruxaria, não há nenhuma palavra maldita, nenhum dado, nenhuma seta, nenhuma lança, não há nada que venha na nossa direção que seja maior do que o poder de Deus que em nós habita. Estamos guardados, escondidos, protegidos, debaixo das tuas asas estamos seguros. Pai, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, pertencemos ao Senhor. Os nossos filhos são a tua herança, a nossa casa é a tua promessa, por isso nós permaneceremos de pé. Os nossos inimigos têm lanças e espadas, são fortes, são poderosos, mas nós temos óleo e isso é suficiente. Pai, nós cremos e profetizamos: dos céus vem o escape, dos céus vem o livramento, dos céus vem o socorro, dos céus vem a resposta. Essa é a nossa declaração, Pai, essa é a nossa confissão de fé. E ainda esse ano viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Se você crê que recebe isso, diga amém. Amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos celebrar alguém que toma posse dessa palavra. Aleluia. Aleluia. A Bíblia cita muitas coisas sobre Golias, o músico que pode subir. A Bíblia diz que ele era um homem de batalhas, que ele era aterrorizante, que ele era grande. Olha para mim, ele era forte, mas a Bíblia não diz que ele sabia lutar contra homens ungidos. Isso não fazia parte do histórico de Golias, e esse era o maior problema dele. Irmão, olha para mim, pega isso aqui. Teus inimigos podem ter abatido muitos outros adversários, mas olha para o histórico deles. Eu desafio que você encontre um homem ungido por Deus, que caminha debaixo da palavra de Deus, que tenha sido abatido por eles. Golias pode ter abatido muitos homens, mas diante de um homem ungido e posicionado, uma pedra foi o fim da história. Todo o reino ouviu falar, todos comentavam sobre o que Davi viveu naquele dia. Um menino franzino, que por muitos ele foi subjugado, agora é a notícia que corre nas ruas da cidade. Mas por que isso acontece? Porque Davi tinha óleo. Guarda isso aqui, irmão. O que te protege é a unção que você carrega, é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Feliz é o homem que teme ao Senhor. A gente tem que guardar o nosso coração para não sofrer com a síndrome do burrinho. Você já ouviu sobre a síndrome do burrinho? Lembra do burrinho que entrou com Jesus na cidade? Todo mundo exaltando, celebrando. Reza a lenda, isso aqui é só uma brincadeira, tá, gente? Que ele voltou para casa e ele falou: mãe, você não está entendendo, eu estou estourada. Aí a mãe falou: sério, filho? Não, mãe, aqui sério, você não está entendendo. Eu entrei na cidade, eu fui ovacionado, surreal. Fã clube, todo mundo gritando: mãe, meu perfil está verificado. Aí a mãe: eu não estou acreditando. É sério, mãe, faz o seguinte, amanhã vamos lá comigo, a senhora vai ver. Aí o burrinho voltou no dia seguinte, o mesmo burrinho, no mesmo lugar, só tinha um detalhe: Jesus não estava lá. Não houve festa, não houve celebração, não houve exaltação. O que diferencia você, irmão, é o que você carrega. Existe óleo sobre você. Vamos, alguém aqui? Existe uma palavra em você, existe uma graça em você, existe uma unção sobre você. É ela que te capacita, e é a partir dela que a gente vai viver o extraordinário. Alguém recebe isso? Diga amém. Fica de pé no teu lugar. Aleluia. Aleluia. Queria que você fechasse os teus olhos e estendesse as suas mãos assim, ó. 2 Coríntios 4:8. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados.
abatidos, mas não destruídos. Eu quero que você guarde isso em nome de Jesus. A unção que você carrega é maior do que a pressão que você sofre. Diminua as luzes, por favor, feche teus olhos, recebe isso no teu espírito. A unção que você carrega é maior do que toda doença e enfermidade. A unção que você carrega é maior do que toda sentença de morte ou maldição hereditária. Talvez alguém aqui nessa noite, alguém que me ouve, ainda acredita que carrega uma maldição hereditária. Pastor, o meu pai foi alcoólatra, o meu avô foi alcoólatra e eu sou também. Pastor, o meu pai tinha problema com fidelidade, o meu avô era infiel e eu sou também. Mas eu vim aqui debaixo da unção do Senhor declarar que a partir de Cristo toda maldição hereditária agora se torna uma bênção geracional. Seus filhos vão dizer: o meu pai era ungido e eu fui também. O meu pai era um homem de Deus e eu me tornei também. O meu pai amava a palavra e eu amo também. Vamos, alguém? O meu pai caminhava na presença e eu caminho também. O meu pai era homem de dores, mas cria no Senhor e eu também. O meu pai viveu pelo livramento, ele viu a espada se levantar, mas ele viu o Senhor livrar e eu também. O meu pai clamava e o céu respondia, e eu também. O meu pai orava e Deus agia, e eu também. Pai, nós declaramos debaixo da unção do Senhor que toda palavra maldita, toda maldição hereditária, toda sentença de morte, todo laço cai por terra nessa noite. E a partir de Cristo, o Senhor faz novas todas as coisas. Se você crê nisso, levante as suas mãos. Diga: Pai, eu recebo nessa noite. Diga: um batismo de fogo, uma unção fresca, novas vestes, novos sonhos. E eu e a minha casa viveremos debaixo da unção do Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Levante suas mãos, declare.